Eu acho que a gente pode ir conversando. O que vocês acham? Podemos. Podemos? São 19h03 aqui para mim. Mais 2 minutinhos. Eu apareço aonde para vocês? Nessa tela principal aí? Você está na tela principal, estão os 3 aqui em cima. Você, o Paulo e o Leidson. E eu te vejo na minha principal e eu me vejo lá em cima. Perfeito. Valéria, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Leonardo, né? O Alessandro acabou de colocar no chat um link para baixar essa apostila para aqueles que não conseguem ver no Anate. Então, dá uma abertura no chat, que você tem um link lá que te baixa a apostila. Não é bem uma apostila, é um pequeno resumo. Ok. Vamos começar então, Marcelo. Deixa eu só uma pequena explicação. A sociedade ela faz esses encontros presenciais já há muitos anos. Hoje nós já estamos com 29 encontros realizados. E aí, esse ano não pudemos fazer nenhum por conta da pandemia. O presencial ficou impossível. E aí veio a ideia, conversando, de fazer os encontros online. No presencial, nós reunimos uns 5, 6 colegas, faziam palestra o dia inteiro, e era um evento bem interessante. No online, vamos mudar o formato, mas vamos tentar repetir isso com uma frequência um pouquinho maior. E aí, na hora de começar, o tema que surgiu foi carcinoma triplo negativo de mama, que é um tema interessante pela gravidade, pela até pouca raridade desse conversei com o Marcelo, convidei a ele e ele aceitou prontamente. Pedi para fazer contato contigo, Paulo, para você participar com a gente, para podermos discutir. E a ideia é trazer um pouquinho de luz nesse tumor que é muito grave, principalmente nas metástases. E podemos começar a conversar, Marcelo. Marcelo vai se apresentar, por favor, e podemos começar a tratar do caso clínico. Bom, boa noite a todos. Eu sou Marcelo Barbosa, sou mastologista do Instituto Nacional de Câncer e atualmente estou na coordenação da pós-graduação de mastologia da SOGEMA. Um prazer, convite do professor Luiz. Estamos aí no nosso segundo módulo, indo para o nosso segundo módulo, né, Luiz? E foi com muita satisfação também que recebi o convite do Luiz para a gente tratar de um tema de fundamental importância na mastologia, que é o carcinoma triplo negativo. Carcinoma triplo negativo, até bem pouco tempo atrás,
nós conhecemos muito pouco sobre ele. Na verdade, o carcinoma triplo negativo é aquele carcinoma que não tem aquelas especificações como receptor de hormônio, não tem HER2 superexpresso. Então, é uma entidade que, ao que pese representar em torno de 15% de todos os cânceres de mama, nós ainda conhecíamos e ainda conhecemos muito pouco sobre. Ao que pese, nós temos avançado já aí nos últimos anos no entendimento dessa entidade, digamos assim. Não é uma entidade única, porque os carcinomas triplo negativos são vários. Nós temos classificações com 7 subtipos, né, o basal-like 1, basal-like 2, mesenquimal, receptor de androgênio, aí depois enxugou para 4, mas nós sabemos que não é uma entidade única. Molecularmente, ele tem suas diferenças. E a gente está começando a entender esse perfil tumoral aos poucos, e temos avançado bastante nisso. Como, por exemplo, nós tínhamos como tratamento sistêmico apenas a quimioterapia convencional. Hoje já avançamos com os inibidores da PARP no cenário metastático e também nos imunoterápicos, que é a maior novidade aí no mundo da oncologia nesse perfil tumoral. Eu vou passar a bola para o Paulo fazer uma apresentação, até que ele queria que ele se apresentasse, mas o desenho da nossa discussão, Luiz, o que eu propus, é que eu montei um caso clínico hipotético aqui, ele não existe, né, não é um paciente real, mas eu acho que vai dar uma margem para a gente montar os braços aqui e começar uma discussão mais ampla. Tá? Então, eu vou deixar o Paulo se apresentar, Paulo, para os nossos colegas aí, para a gente depois começar a discussão. E eu queria deixar bem aberto, né, Luiz, para que quem quisesse participar, ligasse o áudio e pudesse também dar sua contribuição ou pergunta que achar melhor. Paulo. Obrigado, Marcelo. Meu nome é Paulo Maurício, sou médico mastologista, sou membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia e sou segundo tesoureiro da Sociedade Brasileira de Mastologia Regional Rio de Janeiro. Junto com o Marcelo, faço parte da diretoria da SBM Rio. Dizer que é um grande prazer estar aqui, já dei uma aula de cirurgia de mama no curso da Sogima, de mastologia, e dizer que sempre um grande prazer, sempre muito bom receber esse convite e um grande prazer poder participar dessas discussões. Realmente, o carcinoma triplo negativo, ele é uma entidade desafiadora, né? Porque é um tumor que até uma década atrás, até alguns anos atrás, era um tumor que tinha um prognóstico muito ruim, tumor muito agressivo, com uma velocidade de disseminação muito grande, e que nos últimos anos tem saído várias atualizações com vários medicamentos, principalmente imunoterápicos e algumas terapias-alvos, que conseguem melhorar a sobrevida global de paciente metastático e conseguem uma taxa de resposta patológica completa muito alta no cenário neoadjuvante. Então, eu acho que daqui próximos 5, 10 anos, a gente vai ter uma grande gama de medicações, de abordagens para esses pacientes. E talvez até, quem sabe, uma mudança de nomenclatura. O triplo negativo, a gente hoje considera esses 3, né, receptores hormonais e HER2. Mas a gente sabe que alguns expressam CK5, 6, alguns expressam receptores de androgênio, e quem sabe mais para frente a gente não vai ter uma nova denominação, quádruplo negativos, quíntuplo negativos, ou positivos de alguma coisa, e cada um desses, quem sabe a gente não vai ter uma abordagem diferente. Será que aquele que expressa um receptor de androgênio, a gente não vai conseguir ter uma terapia específica para ele, que melhore a sobrevida, que melhore a resposta patológica completa? Então vamos para a discussão, porque com certeza vai enriquecer muito a gente. Então vamos lá. Eu vou colocar em apresentação do slide. E vocês me digam se está ok. Conseguem ver? Por enquanto, ainda não. E agora? Agora apareceu. Então, vamos lá, gente. Vamos falar, então, dos tumores triplo negativos.
É um tumor muito comum em pacientes principalmente mais jovens, e que, como o Paulo disse, ele tem um prognóstico mais sombrio, geralmente com recidivas mais precoces e com tendência a metástase hepática e pulmonar, ao contrário, por exemplo, dos luminais, que tem uma tendência à disseminação mais indolente, disseminação óssea. Então, nós estamos falando aqui de tumores mais agressivos, que acometem, em geral, pacientes mais jovens. Bom? Então, vamos iniciar nossa atividade, nós vamos batendo papo, né? Nós vamos conversando à medida que os slides forem passando. Então, esse aqui é o nosso índice, eu separei, eu montei em nove quesitos, na verdade. Primeiro, anamnese, exame físico em seguida, exames complementares, conduta, quais exames solicitar, estadiamento, quais os próximos passos, questões, e se a paciente for M1, metastático, metástase à distância. Então, vamos lá. É uma paciente do sexo feminino, 45 anos, casada. Ela comparece ao consultório médico com uma queixa de nódulo. Ela referiu um nódulo na mama direita que notou há um mês, ou seja, algo rápido. Da história fisiológica, menarca aos 14 anos, 2 gestações, 2 partos normais, amamentou, fez uso de anticoncepcional oral por 10 anos, ela está em menopausa há 1 ano e nega a terapia de reposição hormonal. Em relação à história patológica pregressa, nenhum dado significativo. Na história familiar, também não tem história de câncer de mama ou ovário. Ela nega tabagismo e é etilista apenas social. A história em relação ao perfil de tumor que a gente está tratando, ela chama atenção em alguma coisa para vocês? Luiz, Paulo? A história, especificamente, não vejo nada demais. Só o fato de ter 45 anos, a paciente relativamente jovem. Mas, por enquanto... Nada demais, né? Nada demais. O fato de ter usado anticoncepcional por 10 anos, mas isso aí também nada muito relevante. História familiar negativa. E um nódulo que surgiu há 1 mês, né? Que ela notou, ela não falou se houve um rápido crescimento, aqui na história não está. A gente fica, obviamente, tem que pensar em câncer, mas um cisto é algo que acontece demais, muito nessa faixa etária, né? Então, vamos seguir. Essa paciente tinha um exame clínico, um nódulo de aproximadamente 3 por 3 centímetros no quadrante superior lateral da mama direita. E um linfonodo de 1 centímetro endurecido imóvel na axila direita. Então, era um nódulo suspeito, com axila também que tenha chamado a atenção. Ela trazia 2 exames de imagem, uma mamografia, cuja imagem era um nódulo espiculado no quadrante superior lateral da mama direita, associado a calcificações pleomórficas de permeio, de aproximadamente 3 por 3 centímetros de diâmetro. E veio como categoria 5. Interessante notar aqui, só para a gente lembrar do BIRADS, a última edição, para ser categoria 5 na mamografia hoje, não basta ser um nódulo espiculado. Ele tem que estar associado a uma outra imagem. E esta outra imagem era uma calcificação pleomórfica de permeio. Permeio porque ele está bem ali na topografia do nódulo. Ela trouxe também uma ultrassonografia que mostrava um nódulo de 3,2 por 3 centímetros no quadrante superior lateral da mama direita, na mesma topografia vista a mamografia, porém, a mamografia não tinha informação de um linfonodo aumentado e com espessamento de cortical em nível 1 de axila direita, BIRADS 5. Por enquanto, ok? Por enquanto, ok. Então, foi solicitada uma corebiópsia do nódulo, guiado por ultrassonografia, que foi o método mais simples, né? Um nódulo visto a ultrassom é o melhor método de biópsia, não há necessidade de mamotomia nesse caso. E o resultado histopatológico foi um carcinoma invasivo, sem outras especificações, grau 3, receptor para estrogênio negativo, receptor de progesterona negativo, HER2 negativo e um Ki67 de 80%. Também foi solicitada uma punção aspirativa por agulha fina de axila direita e o resultado veio positivo para carcinoma metastático. A partir daí, quais exames solicitar? Quais exames vocês solicitariam, tendo isso em mãos,
Imagine que a paciente já chega com isso para você, ou ela vem com a biópsia, com esses exames. Quais serão os próximos passos? Paulo, você solicitaria mais algum exame de mama? Você solicitaria o que para estadiamento dessa paciente? O que você faria? Exames de mama, para esse caso, o paciente já veio com tudo que a gente poderia precisar inicialmente. Já veio com a biópsia, com o resultado da biópsia, já veio com a avaliação do linfonodo. Esse linfonodo a gente poderia considerar se precisaria fazer a punção ou não, mas como ela já fez a punção, já fez o PAF, perfeito. É um estadiamento, um tumor de 3 centímetros, um T2N1, e triplo negativo. Para essa paciente, eu acho que valeria a pena a gente fazer a solicitação do estadiamento sistêmico dela. Considero raio-x de tórax e ultrassom de abdômen e pelve, ou, melhor ainda, tomografia de abdômen e pelve e avaliação óssea, uma cintilografia óssea. Perfeito. Considero que para essa paciente vale a pena, porque a gente sabe que triplo negativo, diferente daqueles tumores luminais, como você mesmo falou, são tumores que, às vezes, mesmo num tamanho não tão grande, eles têm uma capacidade de metastatização relativamente alta. Então, não é raro a gente encontrar triplo negativo de 2 centímetros com metástase do sistema nervoso central, hepática e daí por diante. A avaliação de sistema nervoso central, inicialmente, eu não solicitaria, só se ela tivesse alguma queixa nova, alguma alteração neurológica. Eu, inicialmente, ficaria satisfeito com uma avaliação de tórax, abdômen e esqueleto. Eu também concordo plenamente. Eu acho que nesse perfil de paciente, Paulinho, eu prefiro até solicitar as tomografias, eu ainda forço um pouco mais em relação ao raio-x e ultrassom de abdômen superior, ao que pese estarem também corretos, caso você não tenha em mãos a possibilidade de fazer esses exames. Em relação ao PET scan, você acha necessário nessa situação? Porque eu não costumo pedir, né? Não costumo mesmo, não acho que tem importância nesse primeiro cenário. Também não costumo pedir, não. Inicialmente, como avaliação inicial, não costumo pedir, não. Até porque a gente sabe que assim, é um exame que algumas pessoas até têm facilidade de conseguir, mas não é um exame que está disponível para toda a população, né? Ainda mais quando a gente pensa em contexto do SUS, que é onde se trata grande parte dos casos de câncer no Brasil, não é um exame que a gente pode lançar a mão e pode dizer que é um exame rotineiro nessa situação. Então, acho que a gente poderia aguardar para um cenário mais adiante. Perfeito, também estou de acordo. Em relação... Opa! Luiz? É porque eu não estou te vendo, estou te ouvindo. Tá. A minha câmera deve estar fora da faixa de presença aqui. Eu acho que com investigação sistêmica, a TC de tórax e abdômen realmente até forçaria mesmo para TC, e a investigação óssea eu ficaria também por aí. Concordo com o Paulo, eu acho que não valeria a pena investigações maiores nesse primeiro momento. Eu concordo. Se essa paciente não tivesse a axila comprometida, você ainda assim solicitaria esses exames? Eu tenho uma inclinação a solicitar também, por se tratar de um tumor triplo negativo e se tratar de uma paciente jovem. Em geral, eu peço, eu não abro mão desses exames mesmo com axila negativa, tá? Porque é raro, mas a gente pode ver algumas metástases à distância sem um acometimento clínico ou citológico axilar. Concordo. Tá bom. Então, a gente solicitaria esses exames como estadiamento. E essa paciente, ela fez esses exames, ela fez uma TC de tórax, abdômen e cintilografia óssea, ok. E aí, quais os próximos passos? E aí eu separei, né, algumas perguntas que a gente tem que ter em mente quando a gente se depara com uma paciente deste perfil. Essa paciente, vocês acham que ela deveria ser encaminhada a um oncogeneticista? Para avaliar carcinoma hereditário? Eu acho que é uma paciente jovem com um triplo negativo. Se você tiver um oncogeneticista,
à sua disposição para que trabalhe com você, eu acho que a gente não perde nada encaminhando, muito pelo contrário, eu acho que a gente só ganha, só acrescenta mais informação, principalmente o paciente, é o que mais ganha com isso. Né? Mas se você não tiver um oncogeneticista, eu acho que pelo menos a informação básica de oncogenética, o mastologista precisa ter, e para essa paciente eu acho que seria bem justo a solicitação de um painel para câncer de mama. Né? Apesar da história familiar dela, básica que você colocou, não ter absolutamente nada de suspeito, nada impede que ela seja o caso índice. Né? E vindo uma mutação, tendo alguma alteração, isso pode alterar até a sua proposta cirúrgica para essa paciente e pode mudar até com relação ao aconselhamento que você vai fazer para ela e para a família dela. Exatamente isso. Então, não é um exame também que a gente pede de rotina e nem encontra na rede básica. A gente está debatendo aqui, de repente, uma situação ideal de temperatura e pressão, que a gente não encontra, mas se a gente for olhar os guidelines americanos, né, principalmente os americanos que ditam, né, uma indicação de avaliação, na verdade, não é indicação de um exame, mas de uma avaliação de um especialista, é com um triplo negativo abaixo de 60 anos, Paulo. Eu acho que aqui no Brasil a gente ampliaria isso demais. Não sei se isso seria viável, mas a indicação de se avaliar câncer hereditário no triplo negativo é paciente com menos de 60 anos. Então, também concordo contigo que essa paciente merece uma avaliação de um oncogeneticista e também um painel genético. Não é que nós tenhamos isso à nossa disposição, mas caso tenha condição, vale a pena encaminhar. Não é? Eu acho até que a gente tem menos oncogeneticista do que capacidade de ter o painel dessa paciente. Isso, né? Não, sim. Se eu não me engano, a última contagem tinham menos de 400 oncogeneticistas. É muito pouco. É muito pouco. Né? Sim, se eles fossem tomar conta só das pacientes com câncer de mama que tivessem indicação, não teria agenda para todos eles. Sem contar todas as outras alterações que merecem o acompanhamento oncogenético. Né? Eu concordo plenamente. Nós solicitamos exames, né? A grande questão é quando você se depara com uma mutação não conhecida. Então, você realmente precisa de uma avaliação de um especialista. A gente não tem. Realmente é muito pequeno o número de especialistas nessa área. Mas vamos considerar uma situação ideal. Né? Valeria uma avaliação. Se você não tiver para quem encaminhar, se der para fazer o exame, pelo menos BRCA1 e 2, né? Lifraumene, PT53, a gente pedir um painel, simples que seja, para essa paciente. Passando para o próximo item. Neoadjuvância ou cirurgia upfront? Essa paciente, na sua mão, no seu consultório, neoadjuvância ou cirurgia? Se neoadjuvância, por quê? Para essa paciente, isso eu não tenho a menor dúvida. Essa paciente se beneficia de neoadjuvância. Salvo se ela tivesse qualquer contraindicação clínica a realização de quimioterapia ou de terapia neoadjuvante, essa paciente se beneficia muito da neoadjuvância. A gente sabe que nos triplo negativos, naqueles HER2 positivos principalmente, a taxa de resposta patológica completa é relativamente alta ou bastante alta, dependendo do esquema, e a gente sabe que isso é um marcador prognóstico importante. E mais do que isso coisa de 2 anos atrás, se você faz uma terapia sistêmica nessa paciente e ela não atinge resposta patológica completa, você tem armas, você tem drogas que podem ser utilizadas no cenário adjuvante que trazem benefício a essa paciente. Ou seja, nesse contexto, uma paciente com T2N1 triplo negativo, se você opera direto essa paciente, você acaba perdendo informações valiosas de resposta patológica completa, de possibilidade de avaliação prognóstica dessa paciente e de capacidade de utilização de uma droga no cenário adjuvante. Então, para essa paciente, não tem a menor dúvida. Aí você pode lançar aquele cenário, uma paciente com um tumor de 1,5 cm, você opera ou você faz neoadjuvância? A maioria dos trabalhos envolvem tumores a partir de 2 centímetros. Mas, em geral, pacientes
que têm tumores a partir de 5 milímetros triplo negativos vão fazer quimioterapia adjuvante. Então, se você pega uma paciente com um tumor de 6, 7 milímetros e opera, na grande maioria dos casos, triplo negativos, essa paciente acaba fazendo quimioterapia adjuvante. Então, eu diria que até para tumores bem pequenos, 1 centímetro, por exemplo, essa paciente ainda tem benefício de você fazer a neoadjuvância. Então, para triplo negativo, salvo tumores muito pequenos, de 5 milímetros, a grande maioria das pacientes se beneficia de neoadjuvância. Exato. E aí tem um dado a mais, que se nós operássemos essa paciente primeiro, a chance de esvaziamento axilar é 100%. Né? A gente não tem muito dado. Então, a gente também tem aí o benefício do downstaging axilar, já que ela tem uma axila positiva. Certo? Essa paciente, então, o Paulo resumiu bem. Pacientes com tumores acima de 2 centímetros, em geral, opta-se por fazer neoadjuvância como tratamento inicial, nas triplo negativos. Esta paciente, além de ter um tumor com mais de 2 centímetros, ela também tem a axila comprometida. Então, se fosse um tumor de 1 centímetro, com a axila comprometida, eu também iniciaria com QT neoadjuvante. Se tivesse 0,6, 0,7, eu também faria QT neoadjuvante. Como o Paulo bem disse, muda um pouco os protocolos a depender do serviço, mas, em geral, acima de meio centímetro se faz quimioterapia. Poucos serviços fazem quimioterapia com tumor invasivo acima de 1 centímetro. Então, essa paciente ela vai fazer quimioterapia sem sombra de dúvidas. Né? Paciente triplo negativo, com tumor maior do que 1 centímetro, meio centímetro, e que tem axila comprometida. Fazendo na neoadjuvância, nós temos aí uma informação de prognóstico ou predição de resposta à quimioterapia, podendo, se essa paciente não tiver boa resposta, fazer um tratamento na adjuvância complementar com Xelod. Além disso, nós temos a possibilidade de salvar a axila dessa paciente. Por quê? Porque a axila tem resposta em relação à quimioterapia nos triplo negativos em torno, aí resposta patológica completa, de 30%, 40%, isso varia muito. Né? Então, também, Paulo, optaria pela neoadjuvância. Luiz, você quer complementar alguma coisa em relação ao tratamento inicial dessa paciente? Não, Marcelo, eu concordo com isso. A vantagem que poderíamos conseguir na neoadjuvância não dá para se deixar para lá, tem que se tentar. Então, a neoadjuvância eu acho que é a indicação primeiro. Perfeito. Vamos para o terceiro tópico. Algum outro exame ou procedimento a ser realizado? Você pediria, por exemplo, como é um paciente triplo negativo, vocês pediriam, por exemplo, PDL1 dessa paciente? Vocês pediriam ressonância magnética para iniciar a neoadjuvância? PDL1 com certeza, porque diz uma resposta melhor dos tumores com determinada associação com a imunoterapia dirigida com esses tumores. Agora, não sei, a ressonância eu não tenho informação, não tenho ideia formada. Quero ouvir vocês. Mas PDL1, com certeza. Tem uma pegadinha aí, Luiz. Tem uma pegadinha em relação ao biomarcador. Por quê? No cenário metastático, ele tem uma importância grande. Porque no estudo Impassion 130, o atezolizumab, que é o imunoterápico utilizado como em primeira linha, ele teve benefício somente naquelas pacientes metastáticas, somente naquelas pacientes com PDL1 expresso. Naquelas pacientes PDL1 negativo, no microenvironment ali, ele não teve benefício. Então, na metástase, é imprescindível hoje quando você tem o imunoterápico em mãos. Né? Agora, na neoadjuvância... Oi? Esse é o problema. Na prática, conseguir a associação do imunoterápico não é tão simples. Não é nada simples, inclusive porque a gente tem dificuldade aqui. O que a gente tem disponível aí na rede privada são para o cenário metastático. Mas agora, na neoadjuvância, foi publicado esse ano, se eu não me engano, no início do ano, no New England, foi o estudo Keynote 522, que aí mostra o benefício de um outro imunoterápico, que é o pembrolizumab.
Só que nesse cenário, Luiz, o pembrolizumab ele teve uma eficácia tanto nas pacientes, aí foi o PD1 positivo, quanto pacientes PD1 negativo. Então, na neoadjuvância, aí que está a pegadinha, isso é pegadinha até para oncologista, na neoadjuvância não há necessidade de se pedir o PDL1. Agora, no cenário metastático, sim, porque você só vai fazer se for PDL1 positivo. Na neoadjuvância, a gente ainda não viu esse benefício, porque o imunoterápico, que não é disponível para a gente aqui no Brasil ainda, que vai ser logo logo, porque a taxa de resposta patológica completa dele foi altíssima, a gente tem benefício dele também PDL1 negativo. Então, vai ser incorporado, vai ser feito independente do PDL1. Está aí essa pegadinha. Em relação à ressonância, eu geralmente faço o pedido de ressonância quando eu quero fazer neoadjuvância. Não é um exame sine qua non, ele não é indispensável, mas é o melhor exame. Se a proposta for fazer uma cirurgia conservadora, depois avaliar uma cirurgia conservadora pós-neoadjuvância, é um exame que eu tendo a pedir quando possível. Paulo? Concordo com o Marcelo, fala inicialmente da ressonância. Infelizmente, são dois mundos que a gente vive, né? Se a gente está trabalhando no SUS, a gente não considera pedir ressonância, a gente vai para a neoadjuvância só com exames básicos de mamografia e ultrassom. Aí, muito importante a gente frisar, não esquecer de marcar a lesão índice, porque não era raro a gente receber no INCA pacientes que tinham feito quimioterapia, mas a lesão não tinha sido marcada, e a paciente atingiu uma resposta patológica, uma resposta radiológica completa, e a gente não sabia exatamente aonde estava a lesão inicial. Então, sempre Paulo, importante... Oi? Mas eu coloquei uma pegadinha na imagem. Ela tinha microcalcificação de permeio. Ah, beleza, a microcalcificação não vai sumir, é verdade. Mas, de qualquer forma, sempre que for considerar fazer uma adjuvância, vale a pena fazer a marcação da lesão. Mas o Marcelo está correto, as microcalcificações não desaparecem com a quimioterapia neoadjuvante. No cenário de clínica particular, quando você tiver à sua disposição a possibilidade de fazer ressonância, é um exame que vale a pena, porque é o exame que você consegue uma melhor avaliação da resposta radiológica dessa paciente, ou seja, resposta radiológica completa, ou mesmo que parcial, a ressonância é o melhor exame para você conseguir avaliar essa resposta. Então, se você tiver a possibilidade de solicitar, é um exame que eu acho que vale a pena. Com relação ao PDL1, o Marcelo já falou, ele é fundamental e indispensável no cenário metastático, porque caso a paciente seja PDL1 negativo, você não vai lançar mão do imunoterápico. Caso seja PDL1 positivo, ela tem benefício de sobrevida global e de sobrevida livre de progressão. E no cenário neoadjuvante, os imunoterápicos tiveram um benefício maior quando a paciente era PD1 ou PDL1 positivo, mas mesmo naquelas negativas, a resposta também foi superior àquele grupo placebo, né? Tanto no Keynote 522 quanto no Impassion 031, que foi publicado agora em setembro. Perfeito. Um com pembrolizumab e outro com atezolizumab. Lembrando que a resposta à quimioterapia nos tumores triplo negativos, eles tendem a ter uma resposta concêntrica, diferente dos luminais, em que a resposta à quimioterapia ela pode ser em queijo suíço, que a gente fala, ele vai se desmanchando. Então, em extensão, às vezes você não tem uma boa resposta, né? A gente sabe que os luminais eles respondem menos à quimioterapia, mas lembrando que a resposta é concêntrica, então dá para a gente acompanhar bem esse desfecho. E um outro detalhe, resposta patológica completa à quimioterapia em tumor triplo negativo, ER2, ele nos dá uma visão prognóstica, de bom prognóstico. Nos luminais, isso não é matemático. Você não precisa ter uma resposta patológica completa para você dizer que esse tumor ele é de bom prognóstico, não é isso? Exatamente. Nos triplo negativos e nos ER2 positivos, aqueles, quando você observa aquela curva de Kaplan-Meier, aquelas pacientes que têm uma resposta patológica completa, elas acabam tendo um prognóstico bem melhor. Já nos luminais, em geral, as curvas são quase que elas se sobrepõem.
até porque a gente sabe que no luminal, a maior parte das pacientes não vai ter resposta patológica completa e mesmo assim pode ter um prognóstico satisfatório. Perfeito. E qual o melhor esquema quimioterápico? Aí entra um pouquinho na área do oncologista, mas eu acho que nós, como cirurgiões, também devemos sim, conhecer um pouquinho da área, saber o que o paciente está fazendo, quais são os quimioterápicos, quais são as vantagens e desvantagens de cada tratamento. Alguma sugestão do que é a primeira linha, do que é ideal fazer? Assim, inicialmente faria o AC dose densa, né, doxorubicina com ciclofosfamida, e depois um taxano, paclitaxel a cada 2 semanas ou semanal. Né, e pode-se considerar fazer também carboplatina. Como é uma paciente triplo negativa, você pode lançar a mão e fazer um taxano com carboplatina. Perfeito. O que hoje eles fazem, na verdade, é o seguinte: antes de 2010, a gente tinha muito antraciclina e taxano, né? Você tinha aí uma taxa de resposta patológica completa na casa dos 30%, 30 alguma coisa, né? Que variava muito. O Gepartrio, ele acrescentou o AC mais o taxano, a antraciclina, ciclofosfamida e o taxano. E aumentou bastante essa taxa de resposta patológica completa. A resposta patológica completa traduz melhor sobrevida livre de doença, que não é batido o martelo, mas caminha-se para uma melhora de sobrevida global, que a gente não tem esse dado. Em 2019, tem uma meta-análise em 2019, se não me engano, 2019, mostrando que fazer o AC, né, de 2 em 2 semanas, né, Paulo, que é o que a gente chama de dose densa, essas pacientes tinham melhor sobrevida quando comparadas àquela que fazia no esquema convencional de 21 em 21 dias. Então, pacientes de alto risco, principalmente, o AC dose densa virou protocolo guideline, padrão ouro. E aí eu vou colocar uma segunda droga, né, que são as platinas. O que ocorre é que a platina não é utilizada no tratamento convencional. A platina é lançada à mão dela, e o Geparcisto mostrou isso também, que a adição de platina você melhorava a resposta patológica completa, nem tanto, mas você tinha muito efeito colateral. Então, a platina é lançada à mão dela quando você não tem uma boa resposta com o esquema de AC, em dose densa. Se você tem uma progressão ou não resposta, você pode lançar a mão da platina em sequência, e o taxano depois, né? Junto ao taxano e platina. Então, a platina fica de fora do tratamento inicial. Mas, caso não haja resposta com AC dose densa, aí a gente lança a mão da platina. Os inibidores da PARP têm muito pouco trabalho, ainda, assim como a platina, muito conflituosos, mas não me parece também que no cenário de neoadjuvante ele acrescentou alguma coisa, na neoadjuvância. Né? E nós temos agora, ainda não disponível, o pembrolizumab, que foi aí o grande trabalho de oncologia de 2020, que ainda não está autorizado no Brasil, mas que com certeza virá, né? Em curto espaço de tempo, porque o resultado foi sensacional. A taxa de resposta 60%. 60%. Pulou de 48% para 61%, 62%. Isso. Foi realmente uma taxa, assim, excelente. Exato. Né? Então, ficamos com AC dose densa e Taxol semanal. Se essa paciente não tem resposta ao AC, você pode lançar a mão da platina, não é isso? Perfeito. Tá certo. Vamos lá. Essa paciente foi para a quimioterapia, ela teve uma resposta, vamos supor que ela teve uma resposta, não teve uma resposta patológica completa, mas teve uma resposta parcial, o tumor passou a medir 2 centímetros, 1,5 centímetros. Qual o tratamento cirúrgico dessa paciente? E houve uma resposta na axila. Sem dúvida nenhuma, cirurgia conservadora, uma ressecção de segmento e biópsia de linfonodo sentinela. Já está mais do que estabelecido que é possível, que é factível você fazer, mesmo num cenário pós-neoadjuvância, você fazer o linfonodo sentinela. E mesmo aquelas pacientes que tinham axila positiva, essas pacientes você pode fazer o linfonodo sentinela, tendo alguns cuidados,
preferência fazendo dupla marcação, retirando pelo menos 3 linfonodos, que se esses 3 linfonodos vierem negativos, você pode considerar essa paciente como axila estando negativa, ou pelo menos você não precisando esvaziar a axila. E hoje, atualmente, essa paciente vai seguir, vai fazer a radioterapia de axila e de drenagem. Mas a gente consegue preservar a axila dessa paciente, a gente consegue não esvaziar a axila dessa paciente. E para mama também, mais do que estabelecido, mais do que seguro, a ressecção de segmento seguida de radioterapia. Concordo plenamente. O que pode ter muita gente pensando, mas por que não fazer a mastectomia nessa paciente? Um paciente de 45 anos, um paciente de alto risco. Muitos trabalhos, na verdade, tem trabalho que já mostra que a cirurgia conservadora ainda tem um melhor prognóstico em relação à mastectomia nesse perfil de pacientes. Mas se essa paciente fosse mutada, Paulo, você mutada para BRCA1 ou 2, você mudaria a tua conduta? Conversaria com a paciente, porque aquela questão, a gente não trata só a doença, né? A paciente não é só o T2N1 que teve uma resposta à quimioterapia. Isso vai também muito da expectativa da paciente. Essa paciente, sendo mutada, ela vai ter um risco aumentado ao longo da sua vida de desenvolver um novo tumor? Com certeza vai. Essa cirurgia que a gente vai oferecer agora, supondo que a gente ofereça uma mastectomia para tratar a doença desse lado e uma mastectomia contralateral para reduzir o risco, isso vai impactar essa paciente do ponto de vista de sobrevida? Não sei. Será que o prognóstico dessa paciente já não está selado por conta dessa lesão inicial T2N1? Isso eu não tenho resposta. Isso, infelizmente, é um dado que a ciência e que a medicina de hoje a gente ainda não tem como dizer. A gente vai tratar o que a paciente preferir. A gente vai explicar que para ela a cirurgia conservadora com biópsia de linfonodo sentinela pode ser aplicada e, do ponto de vista oncológico, é o tratamento correto, mas caso a paciente deseje, a gente pode fazer a mastectomia com reconstrução e mastectomia do outro lado. Mas a gente não tem como garantir que, nesse cenário dela, isso vai trazer benefício de sobrevida. Né? Exatamente. Pode ser, tudo bem, a paciente respondeu muito bem, não teve uma resposta completa, mas teve uma resposta parcial, pode ser que ela sobreviva mais 10 anos e essa cirurgia contralateral reduziu o risco dela ter um novo tumor, um outro tumor primário na outra mama? Pode ser que sim. Mas isso vai melhorar a sobrevida dela? Não sei. Exatamente. A gente não sabe se o prognóstico muda. Esse é o grande detalhe. Eu acho que a gente pode levar o raciocínio numa boa ou má resposta, né? Porque provavelmente uma má resposta, esse prognóstico ele vai ser basicamente selado pela tomografia, pela tumor inicial. E se tiver uma excelente resposta, vamos supor uma resposta patológica completa, você também poderia caminhar mais para uma cirurgia profilática, contralateral e mastectomia. Mas a gente não tem essa resposta. Mas eu estou de acordo, isso tem que ser plenamente conversado com a paciente e a gente tem que jogar bem limpo. Dizer que não existe literatura nesse cenário, né? E que existem os prós e os contras. Os prós, por exemplo, seria você ter um novo primário também impacta em relação eu estou falando em pacientes mutadas, tá? Impacta em relação à qualidade de vida, mas você fazer uma cirurgia bilateral também impacta em qualidade de vida. Então, tem que ser bem conversado com o paciente e colocando bem panos limpos os prós e contras. E o que a literatura e o que a ciência ainda não sabe. Exato. Num cenário de uma paciente que não tenha doença e seja só mutada, a cirurgia profilática já está mais do que bem estabelecida, isso não tem dúvida. Numa paciente que tem um estadiamento muito inicial, talvez um T1N0, talvez essa paciente tenha realmente o benefício, se ela for mutada, de fazer a cirurgia bilateral. Nessa paciente, no nosso caso, que teve um T2N1 sem resposta patológica completa, eu me questiono o real benefício. Apesar de que a gente sabe que se a doença que essa paciente vai ter, uma nova doença, tem maior chance de ser
um novo tumor primário da outra mama, do que mais até do que uma recidiva desse tumor inicial. Né? Então, nesse caso específico, é muito discutir com a paciente. E se fosse uma paciente com uma doença mais avançada, um T3, por exemplo, aí eu acho que não teria realmente muito benefício para a paciente, não. Perfeito, Paulo. Luiz, quer ponderar alguma coisa? Posso seguir? Não, vocês esgotaram o tema. É isso mesmo. Não há o que comentar, não. Perfeito. E isso, obviamente, a paciente sendo mutada. A paciente, se não for mutada, não tem necessidade da gente fazer cirurgia bilateral. A cirurgia bilateral, se ela não for mutada, fica única e exclusivamente do ponto de vista estético, para a gente conseguir fazer uma simetrização para essa paciente. Maravilha. Então, vou passar para um cenário que é um pouco diferente. Se essa paciente, no estadiamento, você notar, viu que ela tem uma metástase, um nódulo único para o fígado, confirmado com biópsia, qual o papel da cirurgia? Você operaria essa paciente? Operar o tumor primário melhora o prognóstico dessa paciente ou não? Operar o tumor primário não vai fazer o menor significado e talvez até piore o prognóstico da paciente. Cirurgia no contexto de metástase é sempre uma coisa que deixa a gente muito intrigado, né? Porque muitas vezes a gente vê uma paciente jovem com uma resposta parcial na quimioterapia, um tumor operável, e a gente fica naquela dúvida, naquela vontade de operar. Mas no cenário de tumor de mama, atualmente não tem benefício. E pelo contrário, entre 10 a 5 anos atrás, a gente tinha o estudo turco, o estudo indiano, que aí a gente ficava naquele opera, não opera, mas se for uma única metástase, a gente pode operar. Recentemente, nos últimos 2 anos, não lembro se foi em San Antônio que saiu, teve um estudo até que operou pacientes metastáticas, e para essas pacientes metastáticas, principalmente de tumores triplo negativos, aquelas pacientes operadas tiveram um pior prognóstico. Então, cenário de paciente com metástase, principalmente tumor triplo negativo, eu não cogitaria operar. Se fosse uma paciente luminal, com uma metástase óssea única, poderia até considerar, mas triplo negativo, metástase visceral principalmente, não cogitaria. Eu fiz uma extensa revisão de literatura a propósito desse tema, e o que a gente tem de literatura é o seguinte: do estudo turco e o indiano para trás, a gente tinha muita meta-análise, muito estudo retrospectivo. E o estudo retrospectivo ele tem falha no desenho, né? Ele tem N falhas de desenho, seleção de paciente de melhor perfil para operar, aquela coisa toda. E, em geral, esses trabalhos retrospectivos, eles mostravam um ganho de sobrevida com a cirurgia. É como se você tirasse os stem cells, tirasse o ninho de tumor que estava alimentando aquelas áreas de metástase. Só que quando o estudo turco e o estudo indiano e o estudo turco foram publicados, eles mostraram que não, que foram trabalhos prospectivos. Eles mostraram que, não existe esse benefício da cirurgia. O estudo turco, ele mostrou um benefício razoável, né, que tem uma significância clínica razoável, em se operar pacientes luminais com metástase oligometastática para osso, principalmente pacientes mais jovens, abaixo dos 50 anos. Ele mostrou esse benefício, o estudo turco. E agora, em 2020, Paulo, o grupo da CIMACAN, nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho com 390 mulheres. E eles fizeram um desenho muito parecido com o desenho do estudo indiano. E realmente ele corroborou o estudo indiano e mostrou que não há benefício de sobrevida para nenhum perfil de pacientes com doença metastática. E outra coisa, ela fez uma análise no trabalho dela, uma análise de qualidade de vida. E não houve melhora da qualidade de vida naquelas pacientes operadas. Agora, quais dessas pacientes tinham tumor ulcerado ou não, isso não coloca no trabalho. Eram tumores metastáticos. Não é essa ponderação a gente tem que fazer. A gente tem a mesa redonda do INCA, você já participou várias vezes. Quantas vezes a paciente não chega com um tumor ulcerado, com metástase, que a gente faz aquela cirurgia higiênica? Né? A gente não está falando somente de cirurgia higiênica. Pode ser que ela tenha um fundo higiênico.
Mas nós estamos falando de pacientes com metástase. Então, a qualidade de vida, no geral, não melhorou com a cirurgia da mama. Então, isso é importante, é um dado interessante para que se discuta quando se pensar em fazer cirurgia do tumor primário em paciente metastático. Então, o que nós temos hoje no cenário atual é que cirurgia não tem benefício da mama no cenário metastático. Abro um parêntese, um asterisco, para aquelas pacientes com tumores mais indolentes, luminais, com oligometástase óssea, que foi o que trouxe benefício no estudo turco. Beleza? Exatamente. E qual o tratamento sistêmico? Existe algum exame a ser solicitado? Aí sim, nesse cenário metastático, você saber se aquela paciente, se essa paciente triplo negativa tem uma mutação germinativa de BRCA1 e BRCA2, você tem informação porque você consegue ter uma droga extra que você pode utilizar e que teve benefício para esses pacientes. Né, os inibidores da PARP, naquele estudo Olympiad, foi o olaparib que foi utilizado, você teve benefício naquelas pacientes com mutação germinativa de BRCA1. Então, para essa paciente, a gente tendo a possibilidade de fazer a solicitação do painel genético e vendo a mutação germinativa de BRCA1, a gente consegue direcionar ainda mais a terapia para essa paciente, trazendo benefício em sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Perfeito. Então, no mundo real, ainda se faz uma miscelânea de tratamentos. Pode-se fazer platina, pode-se fazer taxol, taxano, mas no mundo ideal, a gente tem que pedir o PDL1 como primeira linha para tratamento de imunoterapia, se positivo o PDL1, e aí entramos com atezolizumab, e também o painel genético. Eu achei que você não fosse lembrar dessa, não, porque essa aí, né, por conta do estudo Olympiad. Essa mais antiga um pouquinho, mas se for mutação germinativa, né, o olaparib teve benefício. O olaparib teve benefício, mas só naquelas BRCA mutadas. Então, o painel gênico, se não foi pedido lá atrás, pedir agora. Não é isso? Exatamente. Né, na verdade, para paciente metastático, a gente cada vez mais tem um mundo de possibilidades, né? Porque as inovações em oncologia acabam surgindo muito mais nos pacientes metastáticos, e são aqueles que acabam recebendo primeiro esses benefícios, porque qualquer benefício, às vezes, você melhorar a sobrevida de 3 para 6 meses, isso é um grande ganho para o paciente. Então, para o cenário metastático, a gente tem uma gama de medicações para usar em primeira, segunda, terceira, quarta linha, né? Até que a quarta linha é a preferência do examinador, que aí eles usam o que não foi usado ainda. Mas cada vez mais a gente tem benefício em novas drogas para cenário metastático. Exatamente, porque a sobrevida livre de progressão ela é muito mais rápida, o desfecho, né? Exato. Do que o desfecho é muito mais rápido de estudar. E exatamente, a imunoterapia está muito aí. Começou no cenário metastático, depois entrou no cenário de neoadjuvância. Né? Então, sempre os cenários de metastático. E aí vem aqueles trabalhos com N braços, com primeira, segunda, terceira linha, e a gente fica maluco, a gente como cirurgião. Né? Exatamente. Mas é isso aí. Então, se PDL1 positivo, começar com imunoterápico sempre. Progrediu, aí você tem a possibilidade de começar o olaparib, se houve falha, se é BRCA mutado, e aí você tem as outras drogas que você pode jogar, e aí não existe um protocolo muito bem definido, você tem várias drogas para serem utilizadas nesse perfil de pacientes. Bom, deixa eu tirar aqui interromper meu compartilhamento. Eu acho que nós tratamos aí, né, inclusive falamos de metastático, né, demos uma pincelada no cenário metastático, e é isso. O tumor não metastático, triplo negativo, a gente nem falou muito de adjuvância, mas cabe uma ponderação, né? Eu acho que a gente falou, entendeu? Talvez só uma pinceladinha. Só aquelas pacientes que não têm resposta patológica completa na neoadjuvância, essa paciente pode fazer a capecitabina, né? E aí eu chamo a atenção para o estudo CREATE-X, que mostrou benefício, ganho de sobrevida com a capecitabina naquelas pacientes que não tiveram resposta patológica completa.
Então, é mais uma arma e mais um motivo de se fazer neoadjuvância, que a gente só vai fazer a capacitabina e saber o real benefício dela se você fizer ali na adjuvância de pacientes que não responderam. Eu acho que a gente comentou, mas talvez a gente não secou tanto não frisou essa questão. E sempre pensar na neoadjuvância para triplo negativo. Viu triplo negativo, pensar em começar tratamento oncológico, não cirúrgico. Pois é. Paciente triplo negativo, a gente tem que saber que, às vezes, um tumor de 2, 3 centímetros, se a gente operar de cara, às vezes a gente está piorando o prognóstico da paciente, tirando a possibilidade de outros tratamentos que ela possa fazer. Porque num cenário desse, se a gente opera direto a paciente, a gente não tem resposta, não tem informação de resposta patológica completa, a gente perde a opção de utilizar a capecitabina, por exemplo. A gente perde o parâmetro de resposta patológica completa e essa informação prognóstica. Então, triplo negativo, a gente sempre tem que pensar na neoadjuvância. Às vezes, a mão coça para a gente operar essa paciente, mas para elas o grande benefício é com tratamento sistêmico neoadjuvante. O cirurgião pensa assim, Paulo, eu vou encaminhá-la para um oncologista, quando ela voltar não vou lembrar mais, né? Porque o cirurgião quer operar, ele gosta de operar. Aí a paciente vai e volta daqui a 6 meses. E a paciente geralmente quer operar também. Também. Ainda mais com esses tumores iniciais, ela geralmente quer operar rápido, mas eu vou ficar com essa doença em mim mais 6 meses. Não é? A paciente também tem esse desejo de operar. E aí aquela questão, a doença é sistêmica desde o início, e isso tem que ser falado a ela. Né? É uma doença sistêmica desde o início. A gente não sabe a repercussão clínica disso. Mas começar com remédio é tão importante, ou talvez nesse perfil, mais importante do que operar. Exatamente. Ok. Marcelo, podíamos abrir para algumas dúvidas do pessoal que está assistindo? Podemos. Se tiverem perguntas. Eu vou abrir o chat aqui. Quem quiser perguntar pelo chat alguma coisa, ou quem quiser ligar o microfone e fazer alguma pergunta, não fiquem inibidos. Podem perguntar sem problema algum. Nós estamos com bastante alunos seus aqui assistindo. Então, devem ter dúvidas aí para te perguntar. Eu estou assistindo, meu nome é Leonardo, boa noite. Eu estou assistindo, mas não tive dúvida não, achei bem claro e já foi assim, durante a apresentação, um já foi complementando o outro, então eu acho que as dúvidas minhas, por exemplo, não ficou nenhuma dúvida, eu acho que por isso, pelo formato. Aí, quanto o professor Paulo Maurício fala uma coisa, o professor Marcelo contribui com outra, então acho que já ficou bem completo, não fiquei com dúvida, não. Jogamos duplo bem, né? Jogamos bom, a gente vai fazendo bate-bola, um complementa o outro. E só complementando o que o Leonardo aí falou, realmente ratifico, porque nós tivemos uma belíssima aula, né, com o professor Maurício, e agora, nesse aprofundamento, né, com a aula, e principalmente, exatamente nessa modalidade, né, professor, com relação ao primeiro encontro online, mostrando realmente que dá resultado, dá certo, e tem uma boa, né, audiência aí dos alunos. Mas a gente fica feliz, porque realmente a gente viu essa aula do professor Paulo, né, e agora aprofundando também, né, esmiuçando a coisa, detalhe a detalhe, né, na condução de um caso aí, muito bem apresentado. Então a gente fica feliz com isso. Que bom. Ninguém mais? Mais algum comentário? Pergunta, gente. Vou perguntar, eu acho que não surgiu nenhuma. O lugar é esse, né? A hora é essa de perguntar. Isso é bastante. Na prática, a gente se depara 15% dos tumores são triplo negativos, em torno. Então não é raro. Ok. Mais dúvida nenhuma, Marcelo. Então, acho que podemos encerrar e já deixar o convite para daqui a pouco estarmos nos reunindo de novo com outros temas interessantes e
tentar manter esse formato aceso, para que ele aconteça mais vezes, a gente esteja aqui debatendo, e isso é muito bom. Eu aprendi bastante, não sei o resto. Marcelo, se quiser se despedir. Paulo, muito obrigado a você. Marcelo, obrigado. Eu que agradeço. Prazer. Sempre que precisarem, estou à disposição. Muito obrigado. Bom, mais uma vez, Luísa, obrigado pela deferência do convite. Agradecer ao Paulo também. É sempre bom ouvir ele falar, né? O timbre de voz do Paulo, ele é um timbre que nos prende a atenção, né, Luiz? É verdade. Locutor de rádio, né? Locutor de rádio. Medicina não dá certo, tem outras opções. Então, obrigado mais uma vez pelo convite. Eu acho que foi produtivo e é bom que a gente faça essa... A gente lê, mas quando a gente vai comentando e vai discutindo, ajuda a memorizar, ajuda a gravar muita coisa. E quando a gente coloca um caso, mesmo que até um caso fictício, a gente consegue fazer, aí dançar, e isso é bom para a nossa memorização também. Verdade. Gente, então, boa noite, obrigado, e daqui a pouco estamos juntos de novo. Um abraço. Um abraço, boa noite, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Tchau.